Veja o que diz aí o capítulo 16, veja aí o versículo 3. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia. O apóstolo Paulo aqui está adotando Timóteo como seu auxiliar, dele e de Silas. E por isso circuncidou-o. E nós ficamos perplexos diante disso, porque nós acabamos de ver no capítulo 15 que as decisões dos apóstolos e dos concílios, e do concílio que se reuniu em Atos 15, era oposta a isso. Dizendo, olha, os gentios não precisam ser circuncidados. A circuncisão não promove a justificação de ninguém. Ser circuncidado ou não, não tem qualquer impacto salvífico sobre alguém. Então a circuncisão é desnecessária. Isso foi dito pelo Concílio de Jerusalém, era a conclusão do Concílio de Jerusalém. Inclusive, o apóstolo Paulo ensinava isso nas igrejas por onde ele passava, conforme nós vemos nos versículos 4 e 5. Os versículos 4 e 5 mostram que quando o apóstolo Paulo chegava nas igrejas, ele ensinava as decisões do concílio, entre elas o ensino de que não era necessário o homem ser circuncidado. Por que então Timóteo é circuncidado aqui? O texto explica por quê. O texto diz que ele circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares. O que acontecia? A explicação do texto de Lucas prossegue dizendo o seguinte: pois todos sabiam que seu pai era grego. O que acontece? Na mentalidade judaica, e isso entrou para a lei judaica posterior, o homem que tem mãe judia é judeu. Essa era a mentalidade. Ainda que ele tivesse pai grego, o pai de alguém fosse grego ou gentil, enfim, se a mãe fosse judia, ele era judeu. E Timóteo, por ter pai grego, o pai dele nunca se preocupou em circuncidá-lo. A mãe talvez tivesse tido essa preocupação, mas o pai não se preocupou com isso. Ele não foi circuncidado. E os judeus daqueles lugares sabiam disso. Sabiam que ele tinha pai grego, mas sabiam que ele era judeu, porque a mãe era judia, e sabiam, por alguma razão, que ele não era circuncidado. Talvez porque ele tivesse crescido ali, todo mundo sabia que ele não era circuncidado. Então qual foi a preocupação do apóstolo Paulo? Se eu levar comigo um judeu não circuncidado para evangelizar, inclusive judeus, isso vai criar uma barreira para o evangelho. Quando eu chegar com ele para falar do evangelho para esses judeus que o conhecem, eles dirão, mas esse moço é um moço que não respeita a palavra de Deus. Esse é um moço que não respeita a lei de Moisés. Esse moço e vocês que estão com ele, vocês não devem ser sequer ouvidos, vocês não devem ter nem lugar na sinagoga, vocês não devem nem entrar aqui no nosso contexto, nas nossas reuniões, porque vocês dão evidências claras de que a lei de Moisés para vocês não vale nada. O apóstolo Paulo percebeu isso, que a presença de um judeu incircunciso causaria essa imensa barreira. Então ele disse a Timóteo, olha, você tem que ser circuncidado. Qual foi a reação de Timóteo? Não temos esse diálogo. Mas Timóteo disse, ok, sem problemas. Tem anestesia? Não. Mas é em algum hospital que a gente pode fazer isso? Não. É com essa faca aqui. Vamos? É com essa faca aqui. Vamos? É bonito ver a que Timóteo se submete aqui. Ele se submete a isso, algo doloroso, algo difícil. Os homens que estão aqui sabem do que estou falando. É algo difícil, doloroso. Irmãs, acreditem. É muito difícil isso. Mas ele se sujeitou a isso naqueles dias. Por quê? As decisões do concílio liberavam disso. Ele tinha obrigação de fazer isso? Não. Deus exigia isso dele? Não. Os apóstolos ali reunidos no concílio de Jerusalém criavam alguma exigência nesse sentido? Não. Muito pelo contrário. Todos os gentios, quando recebiam as decisões dos apóstolos em suas igrejas, vibravam de alegria, especialmente os homens. Vibravam de alegria. Não precisamos nos submeter a isso. Não precisamos disso. Timóteo não precisava disso. Ele sabia disso. Mas o que ele faz aqui? Ele diz, não, se a minha condição, se o que sabem sobre mim e essa minha condição vai ser um empecilho para o anúncio da fé, eu me submeto. Eu não serei, em nenhum momento, eu jamais serei
um obstáculo para o anúncio do Evangelho. Jamais. Será diferente comigo. Eu serei um facilitador. Eu farei qualquer coisa. Eu vou sangrar. Eu vou sofrer. Eu terei o meu corpo machucado. Vai ser difícil, eu sei. Mas eu farei isso para que o Evangelho avance com mais facilidade. Queridos, o que é isso? O que nós temos aqui? Nós temos uma joia preciosíssima aqui. Alguém que se preocupa, que olha para si e diz: o que eu estou fazendo, isso que há em mim, impede que o Evangelho caminhe com mais velocidade, com mais facilidade? O meu modo de viver, os meus hábitos, as minhas tradições, os meus costumes estão impedindo que o Evangelho caminhe com mais velocidade? Eu estou sendo, de alguma forma, um obstáculo para que o Evangelho chegue às pessoas? Estou. Se estou, eu vou mudar isso agora. Não importa quão doloroso isso seja.